Provérbios capítulo 20, versículo 12. A versão revista atualizada diz o seguinte: o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. Já na edição, na linguagem de hoje, diz assim: o Senhor nos deu olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então veja só, o provérbio está querendo enfatizar o que aqui? A capacidade de ver e de ouvir. Essa capacidade. Nós temos 5 sentidos e aí 2 são apresentados aqui. Então, a audição e a visão, o sábio de provérbio está querendo colocar que eles são dons de Deus, né? Que eles foram criados por Deus. A visão e a audição. E é o que nós estamos usando agora. Estamos usando a visão e a audição, embora também estamos falando, mas estamos todos ouvindo o que está sendo dito e estamos vendo uns aos outros aqui. Então o autor desse provérbio, né, ele quer nos lembrar que a habilidade de ver me dá a possibilidade de conhecer o mundo ao meu redor. A habilidade de eu ver me dá a possibilidade de conhecer o mundo ao meu redor. Porque eu observo os fatos que estão acontecendo e eu vou conhecendo o mundo. Tá? E essa habilidade foi dada por Deus. A visão. Tá? E além de ter essa capacidade de ver o mundo, de compreender pela visão o mundo, de olhar as coisas e conseguir distinguir cor, conseguir distinguir tamanho, conseguir distinguir a distância, conseguir distinguir as proporções, ver quem é maior, quem é menor, se tem mais cabelo, menos cabelo, né, irmão? Isso é dado pela visão, né? Ver se os cabelos estão mais brancos ou menos brancos, não é, irmão Juvenal? Isso é dado pela visão, essa capacidade de olhar ao redor e perceber que nós temos aqui paredes, temos um retroprojetor, microfone, pedestal, cadeira, a gente está percebendo tudo que tem aqui. Né? Isso é tão natural que a gente não para pensar, mas veja como é surpreendente essa capacidade de você ver e seu cérebro decodificar essa imagem, você criar uma imagem dentro do seu cérebro do que você está vendo. E além do mais, ter também a possibilidade de compreender as informações que nós recebemos, que é o que está acontecendo agora. Eu estou transmitindo informações e vocês estão parando para ouvir e para compreender e decodificar o que eu estou falando. Não é? Porque na verdade está vendo isso. O irmão está escutando e seu cérebro está fazendo o quê? A decodificação do que eu estou falando, de cada palavra que eu estou falando, para poder compreender o que está sendo dito. Porque se eu falasse em outra língua, você até entenderia que eu estaria falando, mas não saberia decodificar. Mas na nossa língua a gente consegue decodificar o que está sendo dito. Então, essas informações que nós recebemos através da visão e da audição são presente de Deus. É isso que o autor aqui desse provérbio está querendo chamar a atenção. Então, quando a gente olha para a ideia que tem esse texto, a ideia central aqui é que devemos ser gratos, porque temos uma audição e uma visão. Porque Deus deu isso ao homem, criou e deu ao homem a possibilidade de ver, enxergar e ouvir e escutar. Além de tudo, meus irmãos, nós devemos ter, além da gratidão, uma reverência em relação a Deus, por conta dessa capacidade que nos foi dada.
Porque é através dela que nós aprendemos as coisas. Com o tato nós aprendemos também, mas com a visão, ela dá a possibilidade de conhecer mais. Certo? Eu estudo com um rapaz que ele é cego, e ele veio dizer para mim uma vez: Marco, muitas vezes a gente não é grato, porque pelas coisas simples da vida que parecem ser simples, mas não são. Tem gente que às vezes reclama, né, que está passando dificuldade, mas ele consegue suplantar essa dificuldade depois. Eu não consigo, eu daria tudo que eu tenho para ter minha visão, e eu não vou ter. Eu daria tudo para ter minha visão, e eu não vou ter. E eu parei para pensar, realmente, a gente às vezes fica reclamando de algumas coisas, mas que são possíveis passar por esse problema, entendeu, irmão Djalma? Enquanto há problemas que a gente não vai conseguir passar. Foi o caso dele, de dizer para mim que daria tudo para ter a visão de volta. Ele disse: eu daria tudo, Marco, para poder ter minha visão de volta. E eu não vou poder. Mas eu tenho que ser grato pelo que sou, pelo que tenho. Tá certo. E foi uma lição que eu aprendi. Então, o autor do provérbio está considerando que nossos sentidos, eles são fundamentais para a nossa experiência humana. Nosso olhar, irmão Juvenal, e nossa audição são fundamentais para essa experiência que é a vida. Viver a vida com a audição e com a visão traz cor para a vida da gente. Né? Imagina alguém que não vê e que não escuta. Alguém que não escuta, né? Ele, por não escutar, ele não aprende a falar. Então, o indivíduo que é mudo, aliás, que é surdo, ele provavelmente vai ser mudo também. Ele não consegue aprender a falar. Tem alguns que ainda conseguem balbuciar algumas palavras, mas ele não consegue decodificar o que a pessoa está falando. Então, ele não aprende a língua. Ele não aprende a falar. Então, a gente tem que valorizar esse presente de Deus. E às vezes a gente não valoriza. Porque a gente usa todo dia, está tão habituado a usar, que nem para pensar a capacidade que nós temos de ver. Né? Ver o outro, de poder ver a nossa comida em nossa frente, de ver a nossa roupa, de poder olhar para a água descendo do chuveiro. E às vezes a gente nem para pensar nisso, né? Não vê a grandiosidade que é a visão que nós temos. E também da audição, para poder ouvirmos as músicas, né? Poder ouvir o que o pastor está explicando agora, por exemplo. Então ele está chamando atenção para isso. Nós devemos ser gratos por essas coisas que às vezes a gente não para nem para pensar. E por isso nós temos que conceber em nossa mente que nós somos criaturas, nós fomos criados e dependemos de Deus para as nossas faculdades, para essa habilidade de aprender. Essa habilidade de aprender, irmãos, foi um dos atributos que Deus tem, que Ele já passou para o homem. A capacidade de aprender, de conhecer. Só que a capacidade de Deus aprender e conhecer, ele já é inata. Deus não precisa aprender mais nada. Ele sabe tudo, todas as coisas. Nós sempre estamos aprendendo, mas ele deu essa capacidade da gente de poder aprender. Né? De poder aprender. E nunca é tarde para aprender. Às vezes a pessoa diz: mas pastor, eu já estou com 80 anos. Estou com 70 anos, estou com 60 anos, não tem mal que aprender, não. Você que pensa. Tem muita coisa a aprender, a gente não sabe nada. E eu que gosto de ler, de estar estudando, irmão, eu vejo que ele não sabe nada. Às vezes eu fico: meu Deus, eu não sei nada. Não sei nada. Já sei mais alguma coisa, mas cada vez mais que eu leio, rapaz, eu não sabia disso aqui. Eu não sabia disso aqui. Todo dia eu estou descobrindo coisa que eu não sabia. Então, nunca é tarde para aprender, para descobrir, para pensar.
usando essa habilidade que Deus nos deu, né? Então, essa experiência humana de poder ver, poder aprender, a gente tem que valorizar ela. Dar valor. E a gente quase nem pensa nisso. A gente acorda, abre os olhos, primeira coisa, levanta da cama, vai tomar um banho, trocar de roupa, tomar café, veste a roupa, vai embora, pronto. É assim, o dia todinho. Nunca parou para, rapaz, eu tô olhando aqui, eu tô vendo aqui, ó, o celular na minha frente, tá me filmando, eu tô vendo a minha imagem. Posso ver a minha imagem, ver como é que eu sou, quais são as características que eu tenho, a cor do cabelo, como é que meu cabelo é, a orelha, o formato do rosto. Tudo isso por essa capacidade que é a visão, que é algo extraordinário. Então, somos dependentes de Deus para que nós possamos aprender, para que nós possamos desenvolver nossas faculdades, para que a gente possa aprimorar nossas habilidades. E isso inclui, né, meus irmãos? Está ali a audição e a visão. E o que mais o provérbio está querendo chamar a atenção para a gente? É que a gente tem que ter responsabilidade no uso da visão e da audição. Muitas vezes a gente diz assim, os olhos são a janela da alma, né? A janela do corpo, né? Se seus olhos forem bons, a palavra de Deus diz, se seus olhos forem bons, ou seja, se você busca ver coisas boas, sua alma será boa. Mas se você só olha para aquilo que a gente considera como um lixo, muitas vezes lixo cultural, né? Algo que não presta, porque você vê que aquilo é degradante, mas as pessoas estão assistindo. Tem cantores, aliás artistas, vamos pensar em artistas, que se ele fizer um show na praça aqui, é capaz do bairro todinho para lá assistir, vir gente de fora, parar a BR porque não cabe de gente para ver. E é um show degradante, onde muitas vezes as mulheres estão sendo mostradas como objetos sexuais, mas as pessoas vão ali para assistir. Eles estão se alimentando de algo que é lixo. A gente pode considerar dessa forma. Não é algo bom que vai alimentar a sua mente com conceitos bons. Se você, por outro lado, coloca ali alguém falando, né, de bons princípios, de como viver bem, provavelmente pouca gente vai querer ir. Porque a natureza caída do homem, ela está desconfigurada. Com a queda, a natureza do homem foi desconfigurada. Então o homem eu digo aí, homem e mulher, né? Homem é natureza humana, né? Gênero humano, aliás. Ele vai buscar aquilo que alimenta a carne. E a carne, como se diz, ela criou essa separação entre alma e corpo, né? Tanto que Paulo fala isso em Romanos, que o que eu quero fazer na minha mente, o meu corpo, uma lei que está dentro do meu corpo, quer o contrário. Há uma lei do espírito e uma lei da carne. E essas duas leis lutam uma contra a outra. Então essa lei, essa luta entre o espírito e a carne também afeta o quê? O que eu vejo e o que eu escuto. Então nós temos que ter responsabilidade no uso dos nossos sentidos, responsabilidade naquilo que a gente vê, responsabilidade naquilo que a gente escuta. Primeiro teste de integridade que a gente tem que fazer é o seguinte: aquilo que você está vendo, você faz a seguinte pergunta: isso agrada a Deus? Se não agrada, não continue. Porque o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai dizer: isso não agrada a Deus. Segunda coisa, que benefícios vai trazer para a minha vida? É a segunda pergunta. Se não traz, nem escute e nem assista. Você está perdendo tempo precioso.
Então, como tanto a audição como a visão foram criadas por Deus, é recomendado o quê? Usar de forma sábia. Ter sabedoria no uso dos sentidos. Não permitindo que use o quê? Esses sentidos com o intuito maligno. Com o intuito de prejudicar alguém. Você já imaginou alguém cego vindo e você tem sua visão, aí você pega uma pedra e bota na frente do trajeto que a pessoa que é cega vem fazendo? Muitas vezes a gente mesmo coloca a pedra para a gente tropeçar. Muitas vezes a gente coloca. Então a mensagem aqui, meus irmãos, é que a criação de Deus deve inspirar a nossa gratidão. A gente devia orar: Senhor, muito obrigado pela minha visão, muito obrigado pela minha audição, muito obrigado porque o Senhor me deu essa capacidade de ver e de ouvir. Muito obrigado porque eu tenho a capacidade de, em vendo e ouvindo, aprender. Tendo a possibilidade de ver e escutar, eu tenho a possibilidade de ler a Tua palavra, de aprender os Teus mistérios. Então a gente tem que ser o quê? Cuidadoso com relação à nossa visão e à nossa audição. Então, se nós temos a medicina para nos ajudar, vamos ao médico. Cuidar da nossa visão, cuidar da nossa audição, como cuidar de todas as outras partes do corpo. Né? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E temos que cuidar dele para que ele esteja em plenas condições para o Espírito Santo poder habitar dentro da gente. Então, vamos ter gratidão, vamos ser humildes e vamos cuidar bem desses dois sentidos que Deus nos deu, a visão e a audição.